Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa elaboração do nosso projeto e agora a gente vai fazer o lançamento dos nossos quadros de distribuição. Aqui no quadro de distribuição, na verdade, né, o quadro de distribuição é o quadro que fica dentro da casa. A gente tem o quadro de medição, aquele que fica lá do lado de fora, onde o leiturista da concessionária vem e faz a leitura e que chega energia nele. Tá? Então a gente vai ter um quadro de distribuição em cada pavimento. Então a gente vai fazer o lançamento dele aqui. Tá? Na posição média, aqui a gente pode escolher quantas fases a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui eu vou iniciar trabalhando ele com duas fases, tá? Duas fases e um neutro. Vou escolher o meu pavimento e vou clicar aqui e vou escolher quadro de distribuição. Ele já está nos 2.3. É importante que você escolha um local aonde que o quadro não fique totalmente exposto a quem vai entrar, porque vai ficar um quadro feio, que ele tenha acesso fácil, tá? O mais fácil possível. Por exemplo, aqui eu vou lançar ele aqui no depósito, mas o depósito, essa porta tem que ficar aberta, porque não pode ser um local que só fica trancado, tá? Mas aqui eu não posso, seria inviável, né, eu lançar ele aqui no hall, porque senão ia ficar muito feio, porque é a passagem. Então eu vou lançar ele aqui nesse depósito, tá bom? E aí isso aqui tem que ser tudo verificado com o cliente, tá? Conversado com ele, para ele falar qual que é o melhor local ali para colocar. Discutido com ele, é claro que se ele falar um local muito ruim, você vai justificar isso aí para ele, porque que não pode colocar naquele local. Então eu coloquei ele aqui e me abriu algumas opções. Observe que aqui é um quadro de chapa pintada, eu não quero de chapa, eu quero um de plástico de embutir. Então eu vou selecionar aqui e vai ter algumas opções. Como ele vai ser bifásico, né, duas fases, eu vou colocar o barramento dele aqui com duas fases com pente 63. Então, vou colocar essa capacidade até 12 aqui, porque ele é bem pequenininho, né? E de 63 amperes. Beleza. Então esse aqui está ok. Agora vamos para o segundo pavimento. Clico aqui no segundo pavimento e a mesma coisa. Deixo a posição como média. Vou mudar aqui para duas fases. Quadro de distribuição. E esse aqui, como tem vários ambientes, eu gosto sempre de lançar dentro da área de serviço. Na área de serviço, aqui não dá para lançar atrás dessa porta que tem janela. Então, vou lançar atrás dessa porta aqui, ó. Mesma coisa, só que aqui eu vou colocar ele uma capacidade maior para 18 disjuntores, tá? Se porventura a gente fizer muito mais circuitos do que isso, a gente só muda ele para 28. E agora eu vou no terceiro pavimento. Nesse pavimento é um pavimento difícil, né? Porque é um pavimento que a gente tem muita área social. E lançar um quadro dentro de um quarto é muito ruim, porque às vezes a pessoa está na sua privacidade ali e você precisa de entrar uma pessoa lá para dar manutenção na casa. Então, nesse caso, eu vou fazer o lançamento nesse hall, porém, a gente vai conversar com a arquiteta para ver se ela consegue, para ver, não, ela precisa de fazer uma decoração legal para o quadro não ficar aparecendo, tá bom? Bom, pelo menos a recomendação, né, gente? Tem gente que não vai ligar para isso, mas a recomendação é que a gente converse lá com a arquiteta, ela bole um negócio bem legal aqui para não ficar o quadro aparecendo. E aí eu vou colocar bifásico também, 18 disjuntores, um pente de 63 amperes. Beleza. Depois deles lançados aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai vir em operação, gerenciador, e aqui no gerenciador a gente vai configurar cada quadro. Eu não consigo configurar ele, para entrar na configuração, eu vou nele, clico com o botão direito e vou em propriedades. Ele não aparece aqui porque eu não estou no pavimento corrente. Então vamos começar a configurar de cima para baixo. Já que eu estou no terceiro pavimento, vou vir aqui no terceiro pavimento, botão direito, propriedades. Esse aqui vai ser o quadro número 3. Já está aqui duas fases, 220 e 127, perfeito. Eu vou ter alguns pontos de 220. Se você está em um local que a gente tem 380, 220, então
só alterar, tá? Só vir aqui alterar para a fase da concessionária, porque eu sei que no país, né, no Brasil, existem locais onde a concessionária já entrega 380 como sendo 2 fases, tá? Então isso aqui depende do local onde que você está. Disjuntor de manutenção, a gente não vai colocar. O IDR eu vou colocar por grupo de circuito manual, que a gente vai escolher o grupo de circuito. E aí eu vou criar aqui um outro grupo, tá vendo? Eu só tenho um grupo. Vou clicar aqui no maisinho aqui, ó. E ele vai criar um segundo grupo para mim. Então, grupo 1 e 2. E eu vou ter um dispositivo de proteção para cada grupo. Ou seja, a gente vai fazer o equilíbrio das fases manual. Alguns circuitos a gente coloca em um grupo e outros a gente coloca em outro grupo. E assim a gente vai fazer o equilíbrio das fases. O DPS eu também vou ter de proteção. E o disjuntor de desconexão eu não vou ter. Ok. Agora eu vou clicar no segundo pavimento e vou fazer a mesma coisa, ó. Segundo pavimento aqui, botão direito, propriedades. Vou renomear o número dele para 2. Por quê? Porque está no segundo pavimento, tá, gente? Só por conta disso. Aqui já está ok, o meu esquema é 2F mais N. A minha tensão também aqui, 220, 127. Manutenção eu não vou ter. O IDR eu vou ter manual. Vou criar um outro grupo nele. Então, vou ter 2 grupos. E aqui a minha classe de disjuntor DPS, eu também vou ter. E desconector não. Então, clico aqui. No primeiro pavimento, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou lá, só que aqui não preciso mudar, porque eu já estou no primeiro pavimento. De manutenção não tem, DPS sim. Esse aqui eu não preciso de criar DPS, manutenção, IDR, manual. Esse aqui eu não preciso de criar dois grupos para ele. Por quê? Eu tenho tão pouquinha coisa aqui, eu tenho pouquíssimas tomadas aqui. Então, eu não preciso de dividir esse circuito e equilibrar essas fases, porque ela vai ficar muito pequena, tá? Então, aqui eu não vou precisar de fazer isso. Disjuntor de desconexão, não quero aqui. Ok. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi essa. O que a gente fez? A gente lançou os quadros de distribuição e fez a configuração dos quadros de distribuição, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade aí no nosso projeto elétrico, tá bom? Então, até a próxima aula.